Bem-vindo ao seu momento de pausa e presença. Sou Lidiana Cartolano da Viva Psychotherapy e convido você a embarcar em mais um exercício de redução de estresse baseado no Mindfulness. Prepare-se para nutrir a sua mente e seu corpo, encontrando serenidade no momento presente. Vamos começar? Prática diária do Mindfulness, do fazer para ser. Você é um ser humano ou um fazer humano? Muitas vezes, baseamos a pessoa que somos as coisas que fazemos para sermos felizes, bem-sucedidos, termos tranquilidade e mesmo perceber nosso próprio valor. Então, como fazer para mudar essa forma de pensar de fazer para ser? Enquanto seres humanos, esperamos que nossas vidas fluam suavemente para que possamos aproveitar a vida. Também acreditamos que para isso acontecer, precisamos alcançar muitas coisas para merecer a felicidade. Nossa mente é como um controle remoto de nossas vidas e muitas vezes acreditamos que a vida é como uma luz no fim do túnel. E esse túnel em si é uma rota pela qual precisamos passar para fazer coisas, terminar atividades e alcançar os nossos objetivos. Só depois de passar por esse túnel é que podemos começar a viver e aproveitar. Mas em nossos corações, sabemos que a vida tem a ver com ser. E é por isso que muitas vezes não estamos satisfeitos com as coisas que fazemos. E mal podemos esperar para alcançar o fim do túnel, quando poderemos finalmente sermos, ao invés de fazermos. Agora imagine o seu dia a dia. Quais frases você usa normalmente? Não importa quais sejam seus planos para aquele dia. Muitas vezes vai ser: eu preciso ir fazer compras, eu preciso ir no médico, eu quero dar uma olhada na vitrine, eu não posso porque eu preciso trabalhar. Essas frases são tão familiares para você quanto para mim? No mundo de hoje, desde quando somos crianças, muito de nós ficamos absorvidos com o que precisamos fazer para sermos alguém na vida. Preciso de uma boa educação para ser bem-sucedido. Preciso estudar muito para passar nas provas. Preciso ler livros para entender mais. Preciso ter sucesso e ganhar dinheiro. Preciso ter uma vida confortável para ser feliz. Mas e ser saudável? Ser feliz? Ser quem realmente você é. Construir relacionamentos saudáveis e colocar limites. Se conectar com o universo. Se conectar com a criança interna. Manifestar paixões e desejos. Isso não conta? Você se lembra da pergunta que mais ouvia quando criança? O que você vai ser quando crescer? E você se lembra das respostas? Médico, engenheiro, advogado, professor. Por que perguntar para uma criança de 5 anos qual a profissão que ela só vai escolher aos 20? Por que focamos a nossa atenção no futuro ao invés do presente? Por que fazemos as crianças sentirem que não são ninguém agora, mas que serão quando tiverem uma profissão no futuro? Por que colocamos essa pressão social nas crianças? Por que não ficamos satisfeitos mesmo quando a resposta não é uma resposta de uma profissão de prestígio?
Por que a gente não deixa as crianças simplesmente responderem: eu quero ser feliz, me divertir? Afinal, você é um ser humano ou um humano fazendo? Focar no futuro e focar a atenção no fazer ao invés de ser é uma coisa que aprendemos quando somos crianças e se torna um hábito na vida adulta. Viver pensando em fazer ao invés de sentir se torna uma reação automática com o tempo. Mas no fim das contas, não prestamos atenção na conexão com a gente mesmo e vivemos o dia a dia, no automático, sem considerar nossos sentimentos ou se de fato estamos vivendo como gostaríamos. Jon Kabat-Zinn, um especialista em mindfulness, resume que essa tendência de fazer em oposição ao ser nos torna um fazer humano, ao invés de ser humano. Ele explica em seu livro Mindfulness para Iniciantes que hoje em dia estamos acostumados demais com nossas listas de afazeres e nas expectativas que temos para nós mesmos. O estado de ser, de um lado, é a experiência do momento, como ele é. Estar presente no momento, no agora, é estar totalmente presente, de corpo, alma e coração. Nesse estado, percebemos como o nosso corpo está posicionado e como a nossa linguagem corporal está falando. Você vê o que está acontecendo dentro e fora naquele momento. Está consciente dos sons e dos cheiros ao seu redor. Você vê as cores e sente o calor das próprias mãos. Nota o efeito que as distrações externas têm em você. Deixa tudo acontecer sem interferências, simplesmente inspirando e expirando. No estado de ser, sua mente está no aqui e agora, nem olhando para o passado e nem planejando o futuro, somente observando e deixando pensamentos e julgamentos irem embora sem apego. Você sabe como se sente naquele momento exato, entendendo suas emoções dentro daquela experiência. Você deixa acontecer, sem tentar controlar, mudar, analisar, julgar ou descobrir algum sentido. Você só olha para o que está acontecendo no momento e não o porquê. Você entende o que está acontecendo com aceitação, coração aberto e cheio de compaixão. Você só aceita. E o que aconteceu comigo quando eu fiz a mudança do fazer para o ser? Bom, até os meus 30 anos, eu vivia num estado de fazer, quando eu percebi que alguma coisa estava faltando e eu estava vivendo uma vida que não queria. Nesse período, eu tentei me lembrar dos acontecimentos importantes da minha vida que foram resultados de seguir as minhas paixões e desejos. E isso me lembrou da presença do meu eu interior, da minha criança interior que ainda estava lá, mas difícil de acessar por causa da minha agenda cheia, do meu trabalho e no quanto eu estava focada em fazer as coisas. Naquela época, terminar uma atividade me deixava muito satisfeita e estava sempre esperando o final do dia, quando a minha lista estaria vazia e finalmente eu poderia começar a viver. Mas esse dia nunca veio. A minha jornada começou há mais ou menos 5 anos atrás, durante a pandemia, quando eu encontrei as práticas de mindfulness e meditação e pude integrá-las na minha vida e tudo começou a mudar. Nessa jornada para me tornar instrutora de mindfulness, eu sabia que não seria capaz de guiar os meus clientes através de suas próprias jornadas se eu não tivesse feito a minha. À medida que desenvolvi o hábito de viver com mais atenção e ter uma prática regular de meditação,
eu percebi que estava sendo muito mais fácil estar no momento presente, no aqui e agora, mesmo durante as experiências mais difíceis. Ficar sentada e deixar as coisas acontecerem, irem e virem, abriu a porta para o meu eu interior, conectando e me comunicando com a minha criança interna e a libertando da lista de afazeres. Me deixou livre para aproveitar o meu tempo e fins de semana. A vida ficou muito mais fácil, mas a melhor parte foi sentir que estava vivendo de verdade. Bom, para quem me conhece sabe que desde criança sempre fui muito independente e rebelde com as pessoas que tentaram me fazer ser alguém que eu não era. Foi maravilhoso perceber que uma das maiores barreiras na minha vida era ficar tentando ir contra as expectativas dos outros e me forçando a atingir as minhas próprias expectativas. Por um lado, fui muito livre quando estava crescendo, mas tinha eu mesma à minha frente dizendo o que eu tinha que fazer. Libertar o meu eu interior da minha mente e das minhas próprias regras foi um momento muito importante para mim. Mas afinal, o que acontece com o estado de fazer, então? Viver no estado de ser não significa não fazer mais nada e deixar tudo ir e vir. Fazer é tão importante quanto ser. Cumprir com as suas responsabilidades, envolver-se nos projetos que você ama, ganhar a vida através da sua profissão, ir atrás dos seus sonhos e paixões. Tudo isso é necessário para a gente ter uma vida equilibrada. O importante é deixar o seu estado de ser guiar o seu estado de fazer. Quando as coisas que você faz satisfazem o seu eu interior, é quando você se percebe a si mesmo. E como que eu posso usar isso no meu dia a dia? Na prática, aqui estão algumas perguntas-chave que você pode e deve se fazer. Como eu me sinto hoje? Como eu me sinto agora? Como está a minha respiração nesse momento? Como está o meu corpo neste momento? Como me sinto no momento presente? Quais emoções eu estou sentindo? Quais são os pensamentos e julgamentos que vêm e vão? Eles são reais ou eu estou apenas assumindo? Que cheiro eu estou sentindo agora? Como as distrações externas afetam o meu estado de espírito? O que eu gostaria realmente de estar fazendo agora? Ou qual a minha real motivação de fazer isso agora? O que eu preciso de verdade? Eu escolho o que eu estou fazendo agora ou isso é só um hábito? Quando você começa a olhar para dentro, não com o objetivo de mudar ou controlar qualquer coisa, mas apenas compreender com paixão, as coisas começam a mudar. É só quando você está consciente é que você pode fazer uma escolha diferente. Seja gentil consigo mesmo como seria com uma criança. Entenda a si mesmo como faria com um amigo, sem julgamentos. Deixe as coisas irem e virem. Como o céu deixa o sol e as nuvens irem, deixe ir você também. Espero que esse exercício tenha trazido um pouco mais de paz e clareza para o seu dia. Lembre-se que a prática leva à perfeição e cada momento de atenção plena é um passo em direção ao seu bem-estar. Para continuar sua jornada de autocuidado e descobrir mais ferramentas para uma vida equilibrada,
convido você a explorar os outros vídeos aqui no canal da Viva Psychotherapy. Há muito mais conteúdo esperando por você. Até mais!